Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Nós vamos pregar, se alguém puder fazer o... a irmã já está ali... Obrigado. Até o 44, só que nós não vamos ler todo o texto, vou ler alguns versículos. Depois vamos estar falando sobre... Eu orei ao Senhor, a gente foi a Floripa ontem e no caminho eu vinha orando para cá e dizia: Senhor, eu não quero trazer uma palavra, a gente prega sempre, e tem várias pregações que a gente podia trazer. Eu digo: Senhor, dá uma palavra que seja de edificação para o povo de Blumenau, que seja algo que o povo precisa ouvir. E Deus começou a tratar comigo sobre uma mensagem, um texto muito conhecido por nós, mas eu creio Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Amém, gente? Capítulo 4 de João, verso 3 diz assim: deixando a Judeia, retirou-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar por Samaria. Versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se junto à fonte por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a mim de beber, que sou mulher e samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se dão. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é este que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor Jesus, te pedimos nessa noite, Senhor, que tu venhas falar ao nosso coração. Queremos te ouvir, Senhor, que tu venhas ensinar aquilo que nós devemos aprender, aquilo que nós necessitamos, Senhor amado, escutar nessa noite. Em nome de Jesus, a tua palavra é abençoada, é lâmpada, é luz, é alimento, é bebida, é comida. Por isso, Senhor, que ao falar da tua palavra, tu possa, Senhor, tocar corações, os nossos corações que aqui estamos, porque estamos por ti somos, nos movemos e existimos. Tu és a razão de estarmos neste lugar, Senhor. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, que tu possas falar aos nossos corações, Espírito Santo, nesta noite. Em nome de Jesus, e todos juntos dizemos amém. Deixou a Judeia e retirou-se para a Galileia, e lhe era necessário passar por Samaria. Judeus e galileus não se davam com os samaritanos. A própria Bíblia deixa claro isso, que havia uma rixa, uma divisão, um distanciamento entre essas três tribos da mesma pátria, da mesma nação Israel, pelo fato de que Deus mandou que o povo de Israel não se juntasse, não idolatrasse outros deuses, não tivesse contato com o povo pagão e os seus costumes. Mas assim mesmo os samaritanos se envolveram, se casaram, tiveram filhos com pessoas babilônicas e pessoas que idolatravam outros povos. Então ali havia uma rixa muito grande, a ponto de que eles se odiavam, se tratavam de cães, eles não se respeitavam, não se desejavam, faziam tudo para não se encontrar, para não passar por perto, a ponto de Jesus utilizar a figura do samaritano. Quando alguém lhe perguntou: o que é amar o meu próximo? Jesus disse: amar o próximo é poder ajudar até mesmo um samaritano.
Ele disse: um levita passou e não fez nada quando um judeu foi machucado, foi roubado, foi ferido e deixado na beira da estrada. Passou um sacerdote e nada fez. Passou também um levita e nada fez, mas um samaritano passou, carregou aquele homem judeu, limpou as suas feridas com vinho e ajudou, porque ele deu esse exemplo que verdadeiro amar ao próximo é amar até o nosso maior inimigo. É amar, cuidar até aquele que nos odeiam. Então esse povo se odiando dessa maneira, diz a história que tinha um trajeto paralelo para não passar em Samaria. O judeu, para ir à Galileia, não passava por Samaria. Ele tinha um trajeto opcional para não ter que passar, para não ser apedrejado. Era até perigoso poder passar ali. Mas a palavra que nós acabamos de ler mostra que para Jesus era necessário. Era necessário passar por Samaria. E a necessidade é diferente da vontade, é diferente do desejo, do querer. Necessidade é muito maior do que apenas ter vontade. E aqui começa a palavra. Deus não quer que a gente faça apenas o que tem vontade de fazer. Deus não quer que a gente apenas se mova pelo desejo de fazer aquilo que eu quero. Até é malcriação dizer: eu só faço. Por que você não fez o que tinha que ter feito? Não, porque eu não quis. Só um malcriado pega e diz: eu não quis fazer. Eu não tenho que fazer aquilo que quero, mas sim aquilo que é necessário ser feito. E nós sabemos muitas coisas que necessitamos fazer, muitas coisas que precisamos deixar de fazer, coisas que temos que começar a fazer, coisas que temos que deixar de fazer agora. E este é o momento de decidir o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer, porque na verdade sabemos. Temos muito claro em nosso coração o que devemos fazer, o que Deus nos chama para fazer, o que também devemos parar de fazer. Isso não está agregando em nada, isso não está edificando, então eu paro, porque me é necessário. Não tem a ver com desejo, não tem a ver com vontade. É que nem pedir perdão para aquele que te fez mal. Você não tem que perdoar, porque eu não sinto de perdoar. Você não tem que sentir, você não tem que ter vontade disso. Você tem apenas que fazer porque lhe é necessário. Amar aquele vizinho chato é necessário fazer. Aguentar tua sogra em casa é necessário. Vocês entenderam a diferença da necessidade e da vontade? Eu gostaria que isso ficasse bem claro em nossos corações. Porque nem tudo que tenho vontade é o que eu tenho que fazer. E tem coisas que são necessárias a ser feitas, que muitas vezes sem vontades eu tenho que fazer da mesma forma. Porque é a necessidade que me move. E assim Jesus lhe era necessário passar por ali. Talvez não era o aconselhável, não era o caminho mais bonito, mais seguro, talvez não era o trajeto mais desejado, mas era o caminho necessário. Ok? Indo pelo caminho, teve sede e parou num lugar, num poço. Você conhece a história. Jesus parou num poço, enquanto os seus discípulos foram até a cidade comprar comida, ele ficou ali. Perto da hora do meio-dia, quando de repente aparece uma mulher. Aparece uma mulher que vem buscar água ao meio-dia. Aqui já começa a detectar que há problemas nessa mulher. Porque ninguém vai na pior hora do dia buscar água. Buscar água, as mulheres daquela época tinham por hábito ir à primeira hora da manhã para fazer todos os seus afazeres, ou se não, ir à tardinha, para que o outro dia de manhã não seja necessário. Elas nunca iam sozinhas, porque sempre o poço, o provedor de água era apartado da cidade. Então elas se juntavam, elas faziam confraria delas para poder ir até o poço da água, para poder pegar essa água necessária para o dia a dia da sua casa. Enquanto o homem trabalhava, a mulher tinha essa responsabilidade. Mas esta mulher, diferente de todas as demais mulheres, esperava a hora mais imprópria
para ir àquele poço buscar água, porque ela não queria ser vista por ninguém, ela não queria ser percebida por ninguém, ela não queria ser reparada, notada por ninguém. Talvez você que está aqui está nessa mesma situação. Você vem aqui porque quer ouvir de Jesus, você vem aqui porque no seu coração você quer adorar a Jesus, você vem aqui porque você quer entregar culto a Ele, mas você não quer ser visto por ninguém, não quer ser reparado por ninguém, não quer ser notado por ninguém. Acaba o culto, vamos chegando ao final, aqui vem os anúncios e vai embora, porque você não quer fazer parte, você não quer estar com o corpo, você não quer ser notado, porque você sabe, e você pensa, e o acusador vem na tua mente e diz: você não vai ser aceito, você vai ser rechaçado, você não vai ser amado, você não vai ser querido por ninguém. E aí esse complexo de inferioridade toma conta da tua vida e faz com que você não faça parte do grupo, que esse grupo é o capaz de transformar a tua vida. E então você diz: mas você não, talvez você está ouvindo o que eu estou dizendo e continua dizendo no teu coração, mas você não sabe o que eu vivi, eu não sou merecedor de ser amado, eu não sou, isso tudo é mentira que você acreditou. Porque muitas vezes o que afasta nós do caminho de Deus é acreditar numa mentira. Acreditar que não tem jeito, acreditar que ninguém te ama, acreditar que você não tem valor nenhum. Mas o mais bonito é que Jesus está no poço e quer ter um encontro com você. Jesus está aqui, no lugar da água, no lugar onde flui o rio de Deus, e quer falar aos nossos corações. E eu falava pela manhã e eu fiz uma figura que foi tão lindo, de dizer: Jesus foi tão atencioso aos mínimos detalhes, que se ele ficasse ali no poço, ele dizia: não, esperem aqui com meus discípulos, ela vem, eu chamo ela e falo com ela junto com eles. Mas ele, para preparar todo a escena, toda a temática, ele disse: vão lá buscar comida, que eu quero ficar sozinho. Eu também me imagino Jesus não olhando nos olhos dessa mulher, para que esse olhar direto aos olhos não rechaçasse a mulher, que não afastasse ela. Ele fez de conta que não tinha ninguém ali. Talvez colocou uma capa, eu dizia hoje de manhã, talvez ele ficou ali para ser parecido com uma rocha. Ele é a rocha, ele é a pedra, tendo todo o cuidado para não afastar aquela mulher, que qualquer movimento em falso, se ela percebesse que um homem estava no poço, talvez ela não chegasse, ela ficasse de longe esperando que o homem fosse embora para chegar ali. Mas Jesus teve todo o cuidado. Eu me imagino o amor de Deus dizendo: cara, eu vou curar essa mulher agora. E esse cuidado que ele teve com essa mulher é o cuidado que ele tem contigo, é o cuidado que ele tem comigo, de lhe preparar uma cena, de preparar um momento adequado, de chegar no teu coração e dizer: tudo que você afastou de mim é mentira que você acreditou. Eu quero que você saiba que eu te amo, e é muito. Eu quero que você saiba que eu quero curar você. Eu quero que você saiba que eu quero entrar nesse coração machucado e fazer um coração novo. Eu quero que você saiba que eu quero me aproximar de ti e entrar dentro do teu subconsciente que foi danificado por causa do pecado e te dar uma consciência limpa. Eu quero entrar dentro do teu coração que foi machucado por seus muitos relacionamentos e poder dar algo novo para ti. Mas ele prepara a cena. A mulher chega, não percebe que ele está ali. E ele fala para ela: dai-me de beber. E ela talvez toma um susto e diz: como tu falas comigo? Tu és homem, eu sou mulher, e ainda judeu. Judeus e samaritanos não se falam. Não fala comigo, eu não quero me relacionar contigo. Eu não quero ouvir a tua voz. Eu nem sabia que tu estava aqui, senão nem chegava. E me chama a atenção que depois, mais adiante, nós vamos ver que essa mulher estava em vários relacionamentos porque ela necessitava, eram relacionamentos por conveniência, ela tinha que ter homens que suprissem as suas necessidades.
Quando Jesus disse, chama teu marido, ela disse, eu não tenho marido. Verdade dissestes, porque 5 tivestes, e esse que está contigo não é teu marido. Ou seja, essa mulher repetidamente teve que ter vários homens que suprissem as necessidades dela. Ela estava acostumada a receber. Aí vem alguém e diz, dai-me de beber. Muitas vezes nós estamos na mesma condição dessa mulher. Estamos acostumados a receber de Deus. Eu venho aqui e recebo, a pastora ora e eu recebo, o irmão ora por mim e eu recebo. Eu venho aqui pelas minhas necessidades, pelos meus desejos, pelos meus projetos, pelas minhas coisas. Eu acostumo a receber, eu quero, Senhor, receber de Ti. Senhor, eu quero receber de Ti, e sempre recebendo, até que chega ao ponto, e o ponto é hoje, que o Senhor olha para Ti e diz, dai-me de beber. Ele está dizendo, o que Tu tem para mim? O que Tu trouxe para mim? Qual é a tua adoração para mim? O que tu tem a oferecer para mim? Tu veio aqui buscar? Ou tu veio aqui para oferecer culto a Deus? Tu veio aqui para receber da parte dEle ou para dar um sacrifício de louvor para aquele que merece? Muitas vezes nós estamos nessa situação, querendo receber. Senhor, eu quero Te dar a minha vida. Eu quero Te dar meu coração, minha mente, meu pensamento. Eu quero Te dar os meus dias, eu quero Te dar, Senhor. Essa mulher acostumada a receber agora desconfigura totalmente a sua maneira de pensar. Alguém que chega e pede, me dá de beber. Mas como tu me pedes de beber? Onde tu vai tomar se tu não tem com que tirar a água? Eu quero tomar no teu copo. Aí vem eu quero beber no teu copo. E eu contava a história da minha filha hoje de manhã. O pastor Carioca deu spoiler. Que a minha filha pequenininha, ela não gostava que ninguém tomasse no copo dela. Tu colocava água no copo e ela bebia. Se alguém pegasse o copo, ela virava o copo e bebia do outro lado. Eu nunca tinha percebido isso, na verdade. Até que um dia, ela estava bebendo água, suco num copo, e veio a minha irmã, a Marga, e bebeu no copo dela. E ela pegou e virou o copo para beber. Tu tem nojo da tua Dinda? Tu tem nojo da tua tia? Então a Marga pegou, bebeu de novo e agora bebe aqui. Fez traumatizou psicologicamente a minha filha naquele momento. Estamos falando de uma sobrinha e uma tia. E quantas vezes nós? Uma vez eu encontrei um pastor que me disse: o evangelho tem cheiro de xixi e de cocô. Ele pregava numa comunidade onde as crianças não tinham acesso ao banho, à higiene. E ele pregava para elas, para as crianças. E as crianças com mau cheiro, e ele ali no meio, amando, abraçando. E depois, com o tempo, eu agora me encontro em Montevidéu, no centro da cidade, muitas pessoas, moradores de rua. E muitas vezes eles vêm, e eles, sabendo do estado como estão, eles vêm e te dão um punho para bater. E o Senhor diz: abraça ele, porque ele nunca recebeu um abraço. Ama ele, porque ele nunca foi amado por ninguém. Dá um beijo nele, se necessário for. O uruguaio tem o costume de beijar na face. No começo eu tinha essa repulsa. Fui criado no Brasil, sendo argentino. O brasileiro vem com a mão, né? Boa noite, bom dia. O uruguaio já vem beijando, né? O argentino mais ainda. Dá um beijo nele. E muitas vezes eu me pego com aqueles moradores de rua que passam meses sem tomar um banho, abraçados com ele, porque era assim que Jesus faria, com certeza. Jesus não teve nojo de tomar no copo da mulher, porque ela disse: dá-me de beber. Tu não tem onde colocar água. Eu quero tomar no teu copo, mulher. Eu quero ter intimidade contigo. Eu não tenho problema das tuas bactérias. Eu não quero ficar longe de ti, não. Jesus não tem nojinho, meu irmão. Se tu quer ser parecido com Jesus, Jesus não tem dedo. Jesus, se tem que cuspir na cara de alguém, ele já cuspiu. Se ele tem que fazer lodinho no barro, ele faz e passa na cara. Jesus, se tem que botar a mão na lepra, ele coloca a mão na lepra. Você já leu sobre isso? Sabe o que é lepra? É pele podre.
Jesus, Ele ama incondicionalmente, independente do estado em que você está. Você não teve tempo de tomar um banho e colocar um bom perfume. Graças a Deus a igreja aqui é cheirosa. O blumenauense é cheiroso. Mas a nossa igreja tem que ser grande o bastante para receber um mal cheiroso e recebê-lo da mesma maneira. Esse é o coração de Jesus, que esperou a mulher e disse: eu quero tomar no teu copo, mulher. Talvez eu tome no copo da minha esposa, viu? Quando colocam vários copos, não, eu tomo junto com ela. Mas tomar no copo de uma mulher que a gente não conhece. Jesus é demais, gente. Esses detalhes que a mim me pega. Esses detalhes que a gente talvez passaria por cima, me pega muito. É no teu copo que eu quero tomar. Porque eu tomando no teu copo, eu vou restaurar a tua autoconfiança. Eu tomando no copo de uma mulher ferida, eu vou mostrar para ela que ela não é digna de nojo. Todo mundo tinha nojo dela naquela cidade. Por isso que ela ia sozinha ao meio-dia. Todo mundo apontava o dedo para ela porque ela teve 6 homens. Se nos dias de hoje isso já não é visto com bons olhos, naquela época, então imagina, era digno de apedrejamento. Mulher, eu não me importo com isso. Me dá teu copo. Eu vou beber. Porque não é teu pecado que me contamina. É a minha santidade que te limpa. Uau. Não é o teu pecado que me afeta. É o meu amor que te cobre multidão de pecados. Não é o teu pecado que muda a minha forma de ser. É a minha santidade que vai cobrir, limpar. A palavra do Senhor diz que o perfeito amor tira todo medo. E esse amor cobre, limpa multidão de pecados. Dá-me de beber. Tu não tens com que tirar a água. Eu quero beber no teu copo, mulher. Me dá de beber. Mulher, se tu souberes, aí Jesus já entra sai do humano, entra no divino. Jesus caminhava nessas duas realidades, nessa dicotomia que ele tinha. Estava cansado de caminhar todo dia, estou com sede por fora. Mas mulher, se tu souberes quem fala contigo, tu lhe pedirias água e eu te daria água viva. E a mulher disse: então me dá dessa água para eu não precisar voltar mais no poço. O problema dela não era carregar a água, o problema dela era voltar ali. Porque para chegar naquele lugar ela tinha que atravessar muitos lugares onde apontavam o dedo para ela, onde ela era mal vista. Talvez, meu irmão, você tem lugares para voltar que você não quer nem pensar neles. Talvez você tenha situações que você tem que enfrentar, que você não quer nem sonhar em voltar. Não, vamos começar daqui para frente. Tem vezes que dá de começar daqui para frente, deixar o passado. Para aquele que crê em Jesus, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Mas tem vezes que tem que voltar. E eu me lembro de uma história quando Jesus esteve em Nazaré e abriu o livro de Isaías e disse: o Espírito de Deus está sobre mim, o qual me ungiu e me deu autoridade para sarar enfermos, dar vista aos cegos, levantar paralíticos. E ele disse: hoje se cumpre essa palavra. E a galera que estava ali era todo o povo dele. Ele era de Nazaré. Disse: uau, que palavra maravilhosa. Aí alguém disse: mas aquele ali não é o filho de José, o carpinteiro que fez a mesa para nós? Aquele não é o filho de Maria? O seu pai, a sua mãe e as suas irmãs a gente conhece. Quem ele pensa que é para dizer que é o Messias? Vamos jogar ele do precipício. E então vieram com ele até o precipício e eram tão espertos que eles não queriam a responsabilidade de jogar a pedra. Sabe o que eles faziam? Eles jogavam a pessoa na pedra. Eles não tiravam, a lei dizia que devia morrer por apedrejamento, mas como ninguém tinha coragem de jogar a pedra,
jogavam a pessoa nas pedras. Aí levaram ele num precipício e vamos jogar ele nas pedras, para que ele morra. Quem joga ele? Poxa, cara, ele é um cara tão bom, eu conheço ele. Eu conheço o pai dele. Quem joga? Quem empurra? Quem empurra? Ninguém empurra. Então ele diz que saiu no meio de todos. E saiu com os discípulos. Aí passado 24 horas, ele disse para os seus discípulos: vamos voltar para Nazaré. E disse Tomé: Senhor, não queriam te matar lá? E então Jesus respondeu: mas não são 24 horas do dia? Já não se passou um dia inteiro? Quiseram me matar 24 horas atrás. Agora tudo mudou. Talvez você não queira voltar para não viver a mesma experiência que você viveu há 24 horas atrás. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes tem que voltar, porque agora o sol da justiça brilhou. Agora a realidade mudou, agora a realidade é outra. Porque agora você vai no entendimento de resolver coisas. Agora você vai no entendimento de restaurar coisas, de solucionar coisas. Volte lá. Peça perdão, resolva. Essa mulher não queria mais voltar lá. O mais bonito é que depois que aconteceu tudo, talvez ela teve que voltar lá, porque ela não deixou de ser samaritana. Mas agora o problema não era mais ela voltar, porque agora ela já não era mais a mesma. O problema não é a volta, o problema é quem somos nós, quem voltamos. E então, ela recebendo essa palavra de Jesus: mulher, se tu sabe quem te pede água, tu lhe pediria e daria água viva. Ela disse: mas tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e beberam eles o seu gado e seus filhos. Mulher, sou eu que falo contigo. Eu sei que virá o Messias, disse ela. Eu sei que virá o Messias. E ele disse: sou eu, aquele que fala contigo. Uau! Então ela aproveitou um momento. Isso eu não falei pela manhã, mas que fique... Hoje eu estava no banho e lembrava dessa conversa que ele teve com ela. Essa conversa que ela perguntou: vejo que és profeta. Então me responda uma coisa: nós adoramos neste monte onde Jacó nos deu este poço, nós adoramos aqui. O judeu diz que é no templo que se deve adorar. Afinal, onde é que se adora a Deus? É no templo ou é no monte? É no monte ou é no templo? Jesus disse: mulher, é chegada a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E agora pensava, essa não está na parte da manhã. Quem veio só de manhã perdeu. Adorar a Jesus em espírito e em verdade é adorar a Deus por dentro e com sinceridade. Com sinceridade de quem sou, poder demonstrar diante dele a nossa realidade. Poder demonstrar para ele quem realmente somos. E também lembrava hoje quando Jesus, saindo do templo, teve fome, viu uma figueira cheia de folhas. E Jesus foi procurar frutos na figueira. Porque a palavra deixa bem claro, eu não sou nenhum entendido de plantas, mas a palavra diz que não era época de frutos, mas tendo folhas deveria ter frutos. E então Jesus foi na figueira e, não encontrando frutos, disse a ela: que jamais comam fruto de ti. E diz que ela imediatamente secou. Por quê? Jesus deixou ali um ensino, uma pedagogia, dizendo: eu não quero que você esteja para mim por aparência. Eu não quero que você mostre folhas. Eu quero que você tenha frutos. Jesus está procurando frutos. Tem a ver com um copo d'água. O que o Senhor disse para aquela mulher: me dá de beber. O que tu tens? A água era o fruto que essa mulher podia dar. O figo era o fruto que a figueira tem que dar. Uma figueira saudável dá frutos. Mas como ter folha sem não ter frutos? A folha dá
Sombra dá descanso temporário. A sombra pode ser um descanso por um tempo, até que o sol desça, mas a tua caminhada precisa de alimento. As pessoas que estão ao teu redor não precisam apenas de sombra. Talvez você tenha só um sorriso, só uma aparência, só por fora. Mas tu tem que ter frutos, que é os frutos que permanecem. Porque a árvore se conhece pelo seu fruto, não por suas folhas. Folhas é descanso passageiro, fruto é alimento permanente. Meu Deus, essa não teve de manhã, galera. Chama teu marido lá. Chama teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Verdade dissestes, eu amo Jesus. Pegou uma mulher toda do avesso e chamou ela de verdadeira. Talvez se ela entra em conversar com a gente, diz: meu Deus, essa mulher está toda errada, meu Deus. Essa mulher teve 5 homens, esse que está com ela não é marido dela. Meu Deus, te converte, mulher, busca Jesus. Conta comigo, mas vai ajeitar as coisas, vai consertar a tua vida. Jesus olhou para ela e disse: verdadeira tu eres, mulher, porque 5 maridos tivestes, e esse que está contigo agora também não é teu marido. Mas o que me chama a atenção, ele ofereceu água viva para ela e para o marido antes do arrependimento. Isso me ensina que o perdão de Deus e a misericórdia de Deus, ela antecede o arrependimento. Muitas vezes você tem ouvido que você tem que se arrepender para receber a misericórdia, que você tem que se arrepender para poder receber o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele é anterior de qualquer arrependimento. Receba primeiro o perdão de Deus para depois você ser transformado. Eu escuto muito pessoas dizerem: eu quero, pastor, eu quero ir na igreja, eu quero estar ali, eu quero estar no meio, só que primeiro eu quero isso. Você não vai. Sabe quando você vai conseguir isso? Não, nunca. Sabe por quê? Porque é Ele que faz em nós. É Ele que produz em nós, Bíblia, né, gente? É Ele que produz em nós o querer como efetuar. Você não vai conseguir efetuar, primeiro você não vai conseguir desejar e efetuar se não é Ele operando em você. Por isso que eu tenho uma certeza que a misericórdia vem antes do arrependimento. Chama teu marido porque tem misericórdia para ti e para ele. Chama, mas eu não estou correto, mas vem igual. Mas eu não estou acertado, mas vem assim. Mas eu ainda não casei, vem desse jeito, traz aqui aquele homem que está contigo. Porque tem água para ti, tem água para ele. E essa mulher largou o cântaro, largou aquilo que ela estava por costume. Ela largou aquilo que estava habituada a fazer. Ela largou aquilo que representava a sua prisão, o seu sacrifício de ir todo dia, procurar uma hora onde todas as portas da cidade estiverem fechadas para poder ir naquele lugar. Ela soltou aquele jarro de água e saiu correndo, e aquela mulher que tinha vergonha das portas abertas, agora começou a bater em todas as portas. Abram as janelas, abram as portas, porque eu encontrei alguém que falou tudo a meu respeito. Abram as portas. A mulher não queria ser, olha só que tremendo isso, gente. Ela não queria ser vista por ninguém, agora ela queria ser vista por todos. Ela não queria ser ouvida por ninguém, agora ela quer ser ouvida por todos. Sabe por quê? Porque ela tem algo a dizer, ela recebeu alguma coisa. Você não pode ser testemunha se antes receber em você o poder da graça de Deus. Fiquem em Jerusalém até quando sejam revestidos de poder, e então serão minhas testemunhas. Eu queria tanto falar de Jesus. Você só poderá falar de Jesus quando Jesus habitar em você. Quando Jesus entra, você fala dele. Eu contava hoje de manhã que eu sempre fui um jovem tímido. Eu sempre fui um adolescente, um jovem tímido, de poucas palavras. Eu lembro que fazia um trabalho do colégio. Digo, cara, eu faço qualquer coisa. Eu pago o trabalho, faço qualquer coisa, mas eu não apresento. Eu não quero apresentar o trabalho. Tá, mas quem é que vai falar? Fala qualquer um de vocês, eu não falo. Eu era tímido. Em casa eu era o menos engraçado. Eu era o menos querido. Eu pensava essas coisas assim. Mas quando Jesus entrou,
e curou os meus traumas, meus complexos. Aquele menino que não queria ser ouvido por ninguém, agora é difícil fazê-lo calar. Agora vocês, como podem ver, agora é impossível, eu não sei ficar quieto. Eduardo, tu não fica quieto. A minha esposa diz, tu não cansa de falar. Digo, eu tenho que falar aquilo que está cheio em meu coração. Porque eu estava perdido, eu estava destroçado, eu estava amargurado, eu estava triste. Agora Jesus me deu vida. E eu não sei falar outra coisa. Até às vezes eu tenho que cuidar para não ser desagradável. Eu lembro agora, quando minha mãe fez 70 anos, ela é gêmea com uma tia, e fizeram o aniversário das gêmeas de 70 anos. E os meus tios alugaram um local só para a família, assim. E à noite a gente jantava junto, a gente ficou 3 dias ali. E eu lembro que à noite eu comecei a falar de Jesus. E meus primos todos sentaram ao redor assim. E eu, sem querer, quando eu percebi, estavam todos eles sentados ali. Eu digo, cara, eu não quero ser o único que fala. E eu digo, gente, só eu estou falando perdão. Eu não sei falar outra coisa, eu só sei falar de Jesus. Eu sei que uma das minhas primas me olha e diz, continua falando que está muito bom. Continua falando, fala. Fala que eu estou gostando do que eu estou ouvindo. E ali continuei falando daquilo que eu tinha vivido, daquele Jesus que me curou, essa mulher também, essa mulher que não queria ser vista, agora queria ser atendida por todos, essa mulher que não queria ser ouvida por ninguém, agora ela queria falar com todo mundo, e diz que foram ao encontro de Jesus pelo testemunho da mulher. Meu Deus, Deus quer fazer isso contigo. Sabe qual é o problema, irmão? Comigo era assim, eu sou filho de pastor. Desde os 5 anos de idade, eu tive a promessa de ser pastor. Eu digo, não quero, isso não. Eu fiquei fugindo das promessas de Deus dos 17 até os 25. Não queria ser pastor, vendo meu pai pastorear. Não, e aí quando eu me converti, eu tive um encontro com Deus aos 23, 24. Eu não sou muito bom com datas, com anos. Mas então eu digo, Senhor, eu quero ser só pregador. Eu vou na igreja, prego, vou embora. Aí eu faço minha faculdade, eu faço meu concurso público. Eu já tinha me formado em Direito, tinha feito técnico em Administração de Empresas. Eu tinha feito o concurso municipal, aí eu queria fazer um curso estadual. Queria passar a ter uma vida estabilizada. E ir nas igrejas, edificar a igreja, ajudar a igreja. Glória a Deus, Senhor, abençoa meu sonho. Mas um dia eu orei 2 anos assim, Senhor, o meu sonho é ter um concurso bom, eu quero ser, juiz, promotor, procurador, delegado de polícia, ter um emprego que eu possa ter tempo hábil de ir lá pregar, é hábil, é bom. Até que um dia o Senhor veio, 2 anos depois de convertido, depois de começar a ler a palavra. E hoje me bateu essa nostalgia, porque eu estou pregando em espanhol agora, lá no Uruguai, com uma Bíblia nova. E para pregar para vocês, eu até pedi, alguém tem uma Bíblia nova aí para eu poder pregar lá em Blumenau? Aí eu senti claro no coração, pega a tua velha Bíblia. A Bíblia que tu estudava no começo. Essa Bíblia foi a minha conversão. Ela foi um presente de meu pai aos 16 anos. Ela ficou nova até os 24. E dos 24 até hoje é a Bíblia que eu utilizo para estudar. Muitas vezes eu tive vontade de dar de presente, mas Deus não deixou. Tu vai envelhecer junto com ela. E ela está aqui, ó. E para mim tem sido uma honra, uma nostalgia poder trazer ela de novo para o púlpito. Porque ela não é em espanhol, ela é em português. E então Jesus veio 2 anos depois e disse, eu não vou abençoar os teus sonhos. Eu não vou abençoar o teu projeto. Tu tem que te render ao que eu tenho para ti, que já é abençoado. Tu tem que te render ao projeto que eu tenho para ti, que isso é o
melhor para a tua vida. Minha vontade é boa, perfeita e agradável. Nem os teus desejos para ti mesmo são melhores que os meus. É algo tão óbvio, abriu a minha cabeça e disse, claro, eu quero que Deus se encaixe no que eu tenho preparado. Não é muito mais óbvio eu me render ao que Ele tem para mim? É óbvio, mas é muito difícil de viver. Porque a partir desse momento que eu entendi que eu tinha que viver os planos de Deus, o problema não foi viver os planos de Deus, o problema foi renunciar aos meus planos. O problema não é ir à terra que Ele vai mostrar para ti, como fez para Abraão. O problema é deixar a terra onde Ele está. O problema não é alcançar a promessa que Ele tem para você. Isso você quer. O problema é que para alcançar a promessa, você tem que sair do lugar de conforto, comodidade, onde você se encontra. Essa mulher teve que sair do lugar do anonimato, da vergonha, da exclusão, e teve que se deixar notar pelo povo. Gente, eu conheci alguém que é o Messias prometido. Eu conheci alguém que aquele que os profetas falou é Ele. Quem? Onde Ele está? Ele está lá no poço, vamos lá. E diz que vinha ela, e vinha a multidão. E Jesus levanta os olhos e vê uma multidão, o povo inteiro de Samaria, evangelizado por essa mulher. Uma mulher rejeitada se torna a evangelista da cidade. Uma mulher insignificante se torna a Billy Graham da cidade de Samaria. A primeira vez que eu vim, há 13 anos atrás, a primeira vez que eu vim aqui em Santa Catarina conhecer a igreja em Itajaí, nossa sede. A igreja faz 13 anos, né? Que a gente está caminhando já na sede, já. Na primeira vez que eu vim, primeiro ano que eu vim, no ônibus que eu estava vindo, Deus me deu uma palavra. E essa palavra é: não importa o tamanho do copo. Não importa o tamanho do copo. Fala os anos aí, quantos anos são? Quantos anos são? Que a gente está vindo aqui no Itajaí? Quanto? 13. Tá bom, pois é. Pensei que tinha errado os anos e a palavra foi: não importa o tamanho do copo, ele tem o potencial, a potência de inundar uma nação. Não importa se o copo é pequeno, se o copo é grande, se o copo é médio, se o copo é defeituoso, se o copo é torto. O importante é que existe abundância de água. Se eu começo a jogar água dentro deste copo, ele vai ser suficiente para encher e começar a transbordar. E se eu continuo jogando água nesse copo, o transbordar desse copo é capaz de inundar toda essa igreja. Se eu continuo jogando água nesse copo, ele é capaz de inundar todo o Blumenau. E assim, consecutivamente, ele tem potencial de inundar toda Santa Catarina, todo o Brasil, toda a América Latina. Essa foi a palavra que eu recebi de Deus. Não importa o tamanho do copo. Até quanto menor for o copo, mais rápido ele transborda. Quanto menor for o copo, mais rápido ele enche. Por isso que a questão é diminuir. A questão é eu desaparecer para que ele apareça. Venham ver alguém que falou toda a verdade sobre mim. E aí vinha aquela multidão atrás daquela mulher, porque queriam conhecer aquele que tinha falado a verdade sobre ela. E a palavra, se tu continua lendo, tu vai ver que ali diz: buscaram a Jesus por causa do testemunho da mulher. Mas depois que conheceram Jesus, a palavra também diz que já não queriam saber de Jesus apenas pelo testemunho da mulher, agora queriam saber quem ele era. As pessoas primeiro vão vir buscando aquilo que você tem.
ou aquilo que você mostra ter, os figos que a sua figueira carrega, ou a sua figueira é apenas folhas. Que Jesus possa limpar essa figueira para que, não produzindo frutos, comece a produzir, porque toda planta saudável, ela produzirá frutos naturalmente. Frutos não é resultado de esforço, fruto é resultado natural de uma planta saudável. Mas somente tem saúde quando permite o dono da água entrar dentro para curar. Nunca se esqueçam, essa mulher estava doente, estava mal, estava rejeitada, estava dilacerada. Mas Jesus tinha um encontro com ela. Jesus disse: mulher, se tu sabes quem fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A água que transbordou e salvou toda a Samaria. A mulher foi conhecida como a missionária de Samaria. Deus quer fazer isso comigo, com você, desde que você permita que essa água entre e flua rios de águas vivas. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de águas vivas.